Olá, eu estou com mais um vídeo, que fala de nutrição de ruminantes. Hoje eu vou falar sobre lipídio, como é que funciona a digestão de lipídio pelo ruminante, né? Lipídio, todo mundo sabe que é uma fonte de energia, né? Onde ele tem várias cadeias de carbono. Então, a capacidade energética é muito maior em relação aos carboidratos, né? Bom, o lipídio ele tem que estar presente na alimentação também do ruminante, né? A gente sabe que a gente precisa dos outros demais animais monogástricos, né? Em geral, mas do ruminante ele também precisa de lipídio, embora essa quantidade de lipídio ela deve ser reduzida. Por quê? Porque o ruminante ele tem uma complexidade muito grande quando se trata de digestão, né? Por causa da presença de bactérias que vivem em processo de simbiose com o ruminante, que é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo você tem que estar se atentando para cada item que você coloca na ração, porque pode desencadear um processo diferente, né, do que você conhece, que no caso do monogástrico. No monogástrico, ele pega essa gordura, quebra e absorve, muito simples. Mas no ruminante vocês vão ver que não é assim, porque ali tem uma série, né, de bactérias, tem uma população de bactérias no primeiro compartimento, né, do estômago, que são poligástricos, ou seja, tem várias cavidades gastrointestinal, ou gástrica, quer dizer. Então vamos ver aqui a estrutura do lipídio. O lipídio é formado pelo quê? Pelo glicerol e ácidos graxos. Esse lipídio ele entra na alimentação do ruminante, chegou aqui no rumen, tem muita bactéria. A bactéria, esse bolinha verde como se fosse representada a reação que a bactéria faz. Ele quebra essas ligações aqui, né? Ele quebra essas ligações aqui, liberando o quê? Liberando ácidos graxos aqui, né? Que a gente vai falar mais adiante como que acontece essa liberação de ácido graxo, o que ela vai desencadear dentro do rumen, e libera essa cadeia de carbono, né? Essa cadeia de carbono, quanto mais melhor. Por quê? Porque ela tem 3 rotas. Uma dessas rotas é fonte de energia para a bactéria. Outra, através do processo de fermentação, ela produz o que? Ácido graxo volátil, que são o principal produto das bactérias e absorvido pelo ruminante. E outra rota é a produção de quê? A produção de aminoácidos, né? Que a bactéria, que tem a açãozinha da bactéria, onde ela junta essa cadeia de carbono com o amônia, né? E consegue produzir esse aminoácido que eu já expliquei antes no vídeo passado. E esse aminoácido aqui é o quê? Que juntamente com outros aminoácidos formam que as proteínas microbianas. A proteína microbiana aqui, mais na frente ela é absorvida aqui no duodeno. A gente já sabe. Agora tem um problema. Esse ácido graxo aqui, ele é ácido, né? O nome já diz que é ácido. Então, para uma molécula, né, para uma cadeia de carbono liberada, quantos ácidos graxos que é liberado? 3 ácidos graxos. Então, aumenta a quantidade de ácido no rumen, fazendo com que aconteça a diminuição do pH ruminal, né? Diminui o pH. A tendência é diminuir o pH. Se for em pequena quantidade, esse ácido graxo aqui, a bactéria, através de uns processos que ela consegue neutralizar esse ácido graxo, né, e não se torna prejudicial para ela, que eu vou explicar. Mas se for em grande quantidade, esse fornecimento de lipídio por ruminante, a presença de ácido graxo aqui ela é muito alta, fazendo com que diminua o pH. Se ácido aumenta a quantidade de ácido, diminui o pH. E a bactéria ruminal, ela tá adaptada, né? A quê? Ela tá adaptada a trabalhar em um ambiente com pH neutro. Então, qualquer alteração de pH aqui, bactéria morre, bactéria diminui a sua eficiência digestiva. Então, essa é uma característica, né, do lipídio. É porque ele libera esses ácidos graxos, que diminui o pH e mata a bactéria.
Morreu bactéria, não é tão bom pro ruminante, porque ele diminui a eficiência digestiva, né, da fibra, porque ele precisa da bactéria, ele precisa. Um depende do outro, um depende do outro, né? Quando eu falo em processo de simbiose, você já sabe que um depende do outro, um fornece uma coisa para um, o outro fornece o que o outro precisa e vive assim trocando esses nutrientes. Bom, essa gordura aqui, se ela for insaturada, né, é um novo problema que surge, porque a gordura insaturada, através de suas propriedades, ela é bem mais móvel, né? Ela é bem mais móvel. Então, o que acontece? Eles conseguem, através de afinidade, né, com a camada lipídica, com membranas lipídicas, ela consegue se ligar à bactéria, fazendo que aconteça o rompimento da membrana da bactéria. E acontece que extravasamento do líquido e a bactéria morre, né? Então, essa quantidade de lipídio ela tem que ser limitada, onde ela tem que ser de 5 a 6% de lipídio, para que não aconteça desencadeie esses processos metabólicos que prejudicam, né, o ruminante, a vida da bactéria aqui, que com essa morte da bactéria prejudica também a eficiência de absorção do ruminante. O aumento do lipídio tem um outro problema que acontece, que lá tem um pouco de fibra, né? Que o ruminante ele consome, né, a graminha e ele sofre o processo de quê? De ruminação, né? Onde ele volta a remastigar toda essa fibra para o quê? Para diminuir o tamanho da partícula e aumentar a área de contato, para que as bactérias possam agir de forma eficiente. Então, se esse lipídio ele está em grande quantidade, o que acontece? A partícula, aqui vamos dizer que isso aqui é a partícula do capim, né? Que são o quê? São os carboidratos fibrosos. O que vai acontecer? Esse lipídio aqui, ele consegue se aderir à superfície, porque ele tem o quê? Ele tem medo da água, ele é hidrofóbico. Então, ele se adere aqui e ele forma uma barreira física. Para quem? Para as bactérias. Então, a bactéria, ela não vai conseguir entrar em contato com essa partícula aqui de fibra. Dessa forma, diminui que é a eficiência da digestão fibrosa, né? Aí vamos voltar lá para o ácido gráfico. O ácido gráfico volátil, eu já disse que o pH cai, se torna ácido. Então, na alimentação do ruminante, tem que ter no mínimo 18% de fibra. Por que tem que ter no mínimo 18% de fibra? Para evitar que isso aqui aconteça. Cai o pH. Por quê? Quem que é responsável por manter esse pH neutro? É a saliva, né? E se tiver pouca fibra, isso quer dizer o quê? Que ele vai ruminar menos. E se ele rumina menos, isso significa dizer que diminui o fluxo de saliva para o rumen. Então não acontece a neutralização do pH. Então tem que ter no mínimo 18%, que é para quê? Para estimular o ruminante a ruminar. Né, para que ele consiga ter uma quantidade de saliva significante, né, para manter esse pH ruminal. Então quer dizer que se eu fornecer mais de 80%, eu posso fornecer lipídio à vontade. Não, você não pode fornecer lipídio à vontade, porque não é só esse processo de acidez estomacal que acontece, né? Eu esqueci de falar que quando acontece esse processo de diminuição do pH ruminal, mesmo com essa 18%, se você exceder, acontece o que? A liberação de ácido graxo diminui o pH, né? Mas eu tô dando 18%, e por que o animal ele tá com esse negócio esse problema aí de acidez? Porque o lipídio ele não pode ultrapassar muito essa faixa aqui que é indicada. Por quê? Porque a bactéria ela não consegue neutralizar, não consegue realizar o processo de formação de sabões, que eu vou explicar mais adiante.
E acontece o quê? Acontece o processo de acidose. O animal não consome ração, o animal, no caso, o feno, silagem, ele não consome, se ele não consome, ele não ganha peso. Simples assim. Mas a bactéria, como eu falei lá da permeabilização, que esse lipídio saturado tem na membrana e faz rompimento dessa membrana, a bactéria ela tinha que ter pelo menos, né, assim, um processo de defesa, né? E esse processo de defesa da bactéria é fazendo o quê? A bihidrogenação. O que é isso? É a retirada das duplas ligações do ácido gráfico, né? Tornando em uma gordura saturada. Vou explicar aqui melhor. Aqui fora. Dupla ligação, né? Ele joga hidrogênio, a bactéria joga hidrogênio aqui. E o hidrogênio se liga nesse carbono aqui. Se liga nesse aqui. E essa ligação aqui é quebrada, então ela se torna gordura saturada, né? Que é a forma onde o ruminante ele armazena de forma saturada. Por isso que a gordura de ruminante ela é tão prejudicial pra gente, porque ela não tem essa insaturação, porque ela é retirada para quê? Porque a bactéria, ela aqui no rumen, ela se torna menos solúvel, assim, menos móvel dentro do rumen. E aí é o que ela vai fazer? Ela não vai conseguir romper a membrana da bactéria. Então é um mecanismo que a bactéria tem para que não aconteça o rompimento da membrana. E como é que a bactéria faz para neutralizar esse ácido graxo? São dois mecanismos. Um para melhorar o ambiente aqui com relação ao pH e a outra é aqui, que é a bihidrogenação, para que ela não consiga quebrar a membrana bacteriana. Esse processo de neutralização desse ácido graxo é o que? É a ligação de minerais no ácido graxo, que é o cálcio, né? E outros minerais que formam o que? Os sabões, sabão de cálcio, que neutraliza esse ácido graxo. E esse ácido graxo ele não tem capacidade de diminuir o pH, porque ele se torna neutro. Esse ácido graxo aqui, que é neutralizado através dos sabões, ele vai passar para onde? Ele vai passar para o duodeno. Chegou aqui no duodeno, o pH do duodeno é o quê? Baixo, porque ele tem que sofrer um processo enzimático. E as enzimas, geralmente, elas trabalham em pH ácido, né? Então, o pH tem que estar baixo. E nesse pH aqui ácido, o que acontece? Esse mineral que está aqui no ácido graxo que a bactéria colocou, né? Ele se dissocia, simplesmente se dissocia, sem nenhuma ação bacteriana, só se dissocia por conta do pH. Então o mineral dissociou, aí juntamente com o que? Com a bile, que são os sais biliares. Esses sais biliares, eles têm dois polos, né? Um polo hidrofílico, outro hidrofóbico, né? Onde esses sais biliares, eles são formados pelo quê? São formados por um aminoácido e formado por um colesterol, né? Ou seja, essa parte aqui tem afinidade com quem? Essa parte do aminoácido aqui, essa parte proteica, tem afinidade com água, né? E essa parte aqui tem afinidade com a gordura. O que vai acontecer com a partícula de gordura aqui? Vamos dizer que aqui é a partícula de gordura. Essa parte que tem afinidade com gordura vai se ligar aqui, né? Se liga aqui na membrana. E